Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Como vocês estão? Como foram as provas? Me contem aí. O que vocês acharam das provas? Como foram? Vocês tiveram êxito? Fizeram atividade? Fizeram avaliação com alegria? Então, nós vamos começar um novo conteúdo na nossa disciplina de matemática. Então, vamos compreender como fazer uso dos números decimais. Vamos primeiramente conhecer números na forma decimal, tá certo? Mas é importante, meus amores, que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante, vai fundamentar. Principalmente em matemática, isso vai trazer coesão para os nossos estudos, tá certo? Vamos lá? Também quero convidar vocês a colocarem a data. Isso vai nos dar uma organização, perfeita. Vamos lá, eu leio daqui e você lê daí. Além dos números de contagem e das frações que nós acabamos de estudar, também utilizamos outros tipos de números com números comuns no dia a dia. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Vamos lá? E aqui nós vemos alguns instrumentos, aparelhos, por assim dizer, né? Olha só, uma balança de precisão, termômetro e uma calculadora. E vamos observar como os números estão dispostos nesses objetos. Olha só, vemos números que têm vírgula, não é? Os números destacados acima estão escritos na forma decimal. Olha só. Em que outra situação é possível observar números na forma decimal? Quero ouvir de vocês. Vamos lá. Você sabia que as unhas das mãos do ser humano crescem cerca de 3 milímetros por mês? Já as unhas dos pés crescem mais lentamente, em média 1,5 milímetro por mês. Em 2009, o Guinness Livro dos Recordes registrou a medida de 10 unhas que juntas somaram 9,85 metros. Nossa! Para essa medição, foram consideradas as medidas de uma mão de cada pessoa. O recordista nessa medição, na época, foi o indiano Shihal, que tinha 7,5 metros de unha, considerando sua mão esquerda. Nossa, interessante, né? E aqui nós já vamos ter uma atividade para colocar os nossos, vamos dizer, o nosso pequeno conhecimento que nós realizamos durante essa leitura, tá certo? Para que o esquema fique correto, devemos substituir a peça intrusa. Nós vamos encontrar qual dessas peças aqui é a intrusa, tá certo? Essa é a nossa atividade. Qual é a peça intrusa? Você vai marcar com X. Qual peça deve substituir a intrusa de modo que o esquema fique correto? Desenhe no espaço abaixo. Olha só. Conhecendo os milésimos. Olha só. As figuras a seguir foram divididas em partes de mesmo tamanho. Em cada uma delas foi pintada de verde uma dessas partes. Aqui nós temos a figura A, tem 10 partes e uma parte foi pintada de verde. Olha só, figura dividida em 10 partes. Na figura B, eu tenho uma figura dividida em 100 partes e apenas uma foi pintada de verde. Figura dividida em 1000 partes. Olha só. Então, escreva uma fração para representar a parte pintada de verde em cada figura. Lá na figura A, nós temos uma figura que tem 10 partes e apenas uma foi pintada. Então, é 1/10. Na figura B, nós temos 1/100. E na figura C, nós temos 1/1000. Ok? A fração utilizada para representar a parte pintada de verde em cada figura é chamada fração decimal. Chamamos fração decimal toda fração que possui denominador igual a 10, 100 ou 1000. E aí eu já convido para sublinhar. Vamos lá? Chamamos de fração decimal toda fração que possui denominador igual a 10, 100 e 1000. Podemos representar uma fração decimal por meio de um número na forma decimal. Um número na forma decimal um número na forma decimal que representa, tá? 1/10 é 0,1. 1/100 é 0,01.
Observe que aqui no 10 nós só temos um zero. Então, eu coloco um zero aqui, vírgula e 1. Olha aqui o 100. Coloco o zero e já tenho outro zero aqui, tá certo? E aqui no 1000, 0,001. Por extenso, fica 1 milésimo, 1 centésimo e 1 décimo. Daqui por diante, denotaremos números na forma decimal simplesmente como número decimal, ok? Vamos lá. Nessa imagem a seguir, considere cada figura como um inteiro. Observe como podemos representar o número decimal 2,6. 2 mais 0,6 é igual a 2,6. Lê-se 2 inteiro e 6 décimos. Olha só, 2 inteiro e 6 décimos. Como eu represento isso? Olha aqui, eu tenho 3 figuras, cada uma dessas figuras está dividida em 10 partes. A primeira eu pintei toda, a segunda também e a terceira eu só pintei 6 partes. Aqui eu tenho 2 inteiros e 6 décimos, ok? Vamos lá. Aqui nessa segunda figura eu tenho 100 partes, todas elas foram pintadas. E aqui só também eu tenho uma outra figura com 100 partes, mas apenas 15 foram pintadas. Aqui eu tenho 1 inteiro e 15 centésimos, ok? Como é que eu escrevo? 1 mais 0,15 é igual a 1,15, que lemos 1 inteiro e 15 centésimos, ok? A vírgula para nós, o ponto para eles. Olha só, você já observou que em balanças eletrônicas e calculadoras o ponto é usado no lugar da vírgula? Além desses instrumentos, são raros os casos em que isso ocorre aqui no Brasil. Porém, em países de língua inglesa, como a Inglaterra e os Estados Unidos, o ponto sempre é utilizado no lugar da vírgula na escrita dos números decimais. Por exemplo, nós escrevemos 13,45 e nesses países escreve-se 13,45. E olha só, aqui nós temos uma atividade, tá certo? Vamos lá. O número 23,148, vamos ler? 23 inteiros e 148 milésimo está representado no quadro de ordem e classes a seguir. 23, olha só, 23 inteiros e 148 milésimos. Olha só, aqui nós temos, na letra A, escreva os números das fichas a seguir no quadro de ordem e classes. Primeiro número, 0,37. Como é que vai ficar? Olha só, aqui eu vou colocar 0,37. O segundo, você observa a vírgula que vai ficar aqui no meio, tá certo? Essa parte que vem antes da vírgula é a parte inteira e depois da vírgula é a parte decimal, ok? Vamos lá. Escreva por extenso cada número decimal do item anterior. Então, você vai voltar lá no texto e vai... Como eu escrevo aqui? Aqui eu tenho 37 décimos. Desculpa, 37 centésimos. Ok? Aqui eu tenho 5 inteiros e 8. Vamos lá, eu quero que complete, tá certo? Vamos para o próximo número. E olha aqui o terceiro número, 26 inteiro e 4 décimos. Opa, não vou dar mais a resposta. E o terceiro número, quarto número, desculpa, que nós temos 189,023. Quero ver como vocês irão escrever, certo? Por extenso. Vamos para a segunda questão. Escreva um número decimal para representar cada fração decimal a seguir. E aí você vai voltar lá no nosso texto, tá certo? Você vai ler o texto novamente para observar como nós vamos escrever. Aqui, ó, 2,6. Como é que lemos? 2 inteiros e 6 décimos. Olha só. Aqui eu tenho 1,15. 1 inteiro e 15 centésimos. Se eu tenho apenas um número depois da vírgula, é décimo. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, é centésimo. Se eu tenho 3 números depois da vírgula, é milésimo. Ok, meus amores? Então, vamos lá.
Terceira questão. No sistema monetário brasileiro atual, 1 centavo equivale a centésima parte de R$1. Ou seja, 1 sobre 100, que é a centésima parte de R$1, corresponde a vamos lá, a 1 centésimo. Como é que eu escrevo aqui? Você lendo aqui, você consegue responder aqui também, tá certo? Vamos lá. Escreva uma fração decimal e um número decimal que representem cada moeda em relação a R$1. Aqui eu tenho 5 centavos, aqui eu tenho 25 centavos, aqui eu tenho 10 centavos e aqui eu tenho 50 centavos. Olha só como é que vai ficar cada uma dessas, tá certo? Letra D. Escreva uma fração decimal e um número decimal que representem a quantia em cada quadro. Vamos lá. Aqui eu tenho 25 centavos, com 10 centavos dá 35 centavos. E aqui nós vamos escrever uma fração decimal e um número decimal para representar 35 de R$1. Olha só. E aqui eu tenho, vamos lá, 60, 70, 80, 90 centavos de R$1. Olha só. Então, vamos lá para a quarta. Para representar a parte pintada de azul em cada figura, escreva um número decimal com algarismo e por extenso. Olha só, eu tenho uma figura aqui dividida em 10 partes e apenas 4 delas estão pintadas. Como é que eu vou escrever? O que a questão está me pedindo? Um número decimal com algarismo e por extenso. Tá certo? Então, vamos lá. Cada uma dessas figuras você vai contar em quantas partes foi dividida. Aqui de cara a gente observa que eu tenho 2 inteiros. E essa figura foi dividida em quantas partes e quantas delas estão pintadas? Vamos lembrar lá de fração, tá certo? Eu tenho 2 figuras divididas em 100 cada uma. Eu tenho um inteiro e parte e alguns, vamos aqui, 24 desse que foram pintadas. Eu tenho um inteiro e quanto centésimo? Então, nós vamos fazer isso, escrever a fração, ou desculpa, um número decimal e o algarismo. Cada recipiente a seguir tem capacidade para 1 litro e está com líquido. Escreva uma fração e um número decimal para representar a quantidade de líquido em cada um deles. E olha só, cada um deles, não vamos esquecer de contar, tá certo? Mas é impossível que cada um tenha marcação até 10. Então, todos eles, imaginemos que está dividido em 10 partes. E aí, nós vamos contar aqui quantos estão pintados, por assim dizer. Não é? Escreva, sexta questão. Escreva um número decimal sabendo que. E aí, nós temos regras para escrever esse número decimal, tá bom? Esse número decimal tem 3 algarismos na parte inteira e 3 na parte decimal. A soma dos algarismos é 10. Todos os algarismos são diferentes de 0. Vamos descobrir que número é esse. Então, essa é a nossa atividade de matemática. Voltem ao texto, leiam com atenção e com certeza irão ter êxito na feitura das suas atividades. Dúvida? Vai lá no nosso grupo de WhatsApp. Ok, meus amores? Beijos e até a próxima!